Abra sua Bíblia em Juízes, amém? Aplauda Jesus pela palavra do Senhor. Agora que todas estão com o coração tranquilo, coraçãozinho calmo, gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da vida de um homem que ele foi escolhido. Nossa, pastora, no culto de mulheres vai falar de homem, porque na verdade não está relacionado a quem ou com quem aconteceu, mas está relacionado àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E essa palavra ela vem falar um pouco a respeito da vida de Sansão. E em Juízes nós vamos ver a história de Sansão, que antes mesmo de ter sido gerado, Sansão ele foi gerado com um propósito. Já havia um propósito sobre a vida de Sansão. O Senhor já tinha algo direcionado para que se cumprisse através da vida de Sansão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não coma coisa alguma impura. Porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Seu semblante era como o de um anjo de Deus. Sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era e ele não me revelou seu nome. Até aqui. Mas se você for ver, no versículo 5, bem no finalzinho lá, o Senhor dá um direcionamento. E começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Havia um propósito na vida de Sansão, certo? Quem aqui conhece a história de Sansão? Amém? Acredito que a grande maioria. E quem não conhece, eu desafio você a ler, a buscar conhecer, porque é uma história muito interessante. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui com vocês a respeito de que Deus, Ele nos gerou para um propósito. Mas quando esse propósito não se cumpre na nossa vida, não só nós sofremos, mas todos aqueles que estão à nossa volta sofrem. E não foi diferente nesse contexto, né? Porque Ele veio para um propósito, libertar os israelitas daquele tempo, daquela escravidão, de todas as tormentas que eles já viviam naquela época. Porém, eu gostaria de pensar com você a respeito do que aconteceu com Sansão. Sansão, ele flertou com o pecado. E assim acontece na nossa vida quando nós flertamos com o pecado. Quando nós flertamos com o pecado, a presença do Senhor se afasta. E eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito da presença de Deus. Quem aqui cresceu num lar cristão? Erga suas mãos. Tá meio, né? Tá equilibrado. Quando nós estamos, até mesmo quem já nasceu ou quem já faz algum tempo que está na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, nós corremos o risco de nos acostumar tanto com a presença de Deus que nós perdemos o temor. E foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão cresceu e ele começou a flertar com o pecado. E Deus, ele não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E muitas vezes nós nos deparamos com situações assim.
nos acostumamos tanto com a presença que nos esquecemos de buscar o Deus da presença. Porque está confortável, você está dentro de uma igreja, entre quatro paredes, você se sente segura, você ouve ministrações, você ouve louvor, você conhece a palavra, mas muitas vezes nós perdemos a presença e nem percebemos. Não sei se todas participaram de um retiro que nós tivemos, e a Ida, ela falou um pouquinho sobre se acostumar com a presença. Isso me chamou muita atenção. Porque quando nós nos acostumamos com a presença, nós estamos fadadas a morrer. Como assim, pastora? Porque nós perdemos o temor. Porque nós estamos tão acostumados com a presença, que nós falamos o vocabulário do crente, né, das irmãzinhas, nós usamos a roupinha das irmãzinhas, e tudo isso não está errado, porque faz parte do pacote. Faz parte do pacote nós nos vestirmos como servas do Senhor. Faz parte do pacote nós falarmos como mulheres de Deus, como servas do Senhor. Faz parte do pacote. Faz ou não faz? Hã? Ah, misericórdia, achei que não. Então, tudo isso faz parte do pacote, mas muitas vezes nós esquecemos que isso não é suficiente para ter uma vida cheia da presença de Deus. Nós precisamos ser mulheres que estar encharcadas da presença do Senhor. Porque sem a presença nós não somos nada. Um homem e uma mulher de Deus que está dentro de uma igreja e não tem mais a presença de Deus consigo, esse homem e essa mulher está enfadada a morrer espiritualmente. E que valor tem você estar dentro de uma igreja, no meio de pessoas falando a mesma língua, mas sem a presença de Deus? Fala para mim, que valor tem? É uma burrice. É melhor que você esteja lá fora, porque viver sem a presença, eu falo para o Senhor, Senhor, não me deixa perder a tua presença por nada. Essa foi a oração de Moisés, quando Moisés estava no meio do deserto, na travessia lá com o povo rebelde, um povo rebelde. Pastora Ana está aqui conosco. Paz, Senhor. Fique em pé, pastora, para que as meninas te vejam. Aplauda Jesus pela vida da pastora Ana. Glória a Deus. Agora que eu estou vendo assim um rostinho conhecido, seja muito bem-vinda, viu? Você sempre é bem-vinda nessa casa. Deus seja louvado pela tua vida. Então, quando um homem e uma mulher de Deus perde a presença do Senhor, está enfadado à morte espiritual. Porque o que nos motiva a permanecer é a presença. É a presença. E é algo que eu e você precisamos pensar, recalcular e olhar para dentro de nós e ver como que está o nosso relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus não é de palavras, é de atitude. Relacionamento com Deus é uma vida de santidade. É uma vida na presença do Senhor, se humilhando dia após dia. Onde nada é mais importante do que estar na presença do Senhor. Mas Moisés estava lá com aquele povo obstinado. E aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu não caminho mais com vocês. Eu vou enviar um anjo com vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés falou: não, Senhor, não. Eu até imagino, aqui sou eu parafraseando, tá? Não, Deus, pelo amor de Deus, não me deixe. Não, por quê? Porque andar sem a presença, ele sabia o perigo que era estar sem o Senhor junto com ele, sem a presença do Senhor junto com ele. No Antigo Testamento, existia uma arca, onde a presença era condicionada àquela arca. Mas, no Novo Testamento, a vinda de Cristo nos deu o privilégio de carregar essa presença conosco, dentro de nós, que é a presença do amado e doce Espírito Santo, amém? É essa presença que eu e você temos que almejar todos os dias. E quando você sentir que você está se enfraquecendo, você precisa clamar: não, Senhor, não me faça sair deste quarto sem a tua presença. Não me faça
ser direcionada a uma pessoa sem a tua presença. É a tua presença que eu quero, é a tua presença que eu almejo. Pastora, mas o que tem a ver? Juízes 14. Coloca para mim, fazendo favor. Juízes 14, 8. Coloca para mim do 1, fazendo favor. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar a mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Por quê? Porque o propósito de Sansão era o quê? Era exterminar os filisteus. Porque Sansão, ele foi gerado de que forma? Ele foi gerado com esse propósito. E como você conhece a história de Sansão, ele era um homem forte, não era? Ele era um homem que ninguém podia ir fazer nada contra ele. Sansão era muito forte, não existia força semelhante à de Sansão. Mas esse foi o propósito do Senhor, que ele viesse para derrotar os filisteus. Então, até aqui, estava tudo dentro do pacote, né? Então, ele ia se casar, ele ia entrar no meio do povo e ia cumprir o propósito ao qual ele foi gerado. Próximo. Não, volta lá para mim, deixa eu terminar aqui. Pois, naquela época, os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Passando algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles também comeram, mas não lhe disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu até aqui. O que o Senhor falou para a mãe de Sansão? O que ele designou? Que ele não comesse nada impuro. Mas o que Sansão fez? Ele se acostumou tanto com a força que ele tinha, porque vinha de Deus, ele se acostumou tanto com o poder que ele tinha, que ele começou a flertar. Tem nada demais. Eu vou ali só dar uma ciscadinha. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós somos escolhidas. Nós fomos escolhidas com um propósito. E o propósito do Senhor não pode ser frustrado. Porque aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então não pense que às vezes nós vamos flertar com o pecado achando que Deus não está vendo. Porque Deus tudo vê, tudo conhece. Deus, ele conhece todas as coisas. Nós escondemos as coisas dos homens. Pai e mãe não sabia. Mas aquele que está lá em cima, ele tudo vê, ele tudo conhece. Então, a presença do Senhor, ela precisa estar impregnada sobre a minha vida. Porque através da presença do Senhor, é gerada em mim sabedoria, é gerada em mim discernimento, é gerada em mim obediência, é gerada em mim santidade. E é isso que eu e você, como uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, precisa entender.
que nós precisamos nos abster do pecado, nós precisamos nos abster de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, nós precisamos nos abster da fofoca, da mentira, das maledicências, das consciências da carne. Nós precisamos estar tão encharcadas da presença de Deus, que quando Satanás vir, você vai dar uma bicuda nele, que ele vai perder até a reta. Porque esse é o papel de uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não demonstra apenas com lágrimas, ela demonstra com atitude. Porque chorar é muito fácil, até quem tem remorso chora. Até quem sente remorso chora e diz que se arrependeu, mas não passa tempo nenhum, está fazendo coisas erradas de novo. Mas aquela que tem uma atitude de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou a voz do Senhor aqui nessa terra. Eu sou, Senhor, a resposta para a cidade de Novo Horizonte. Ao sair por esses portões, a minha vida não é de máscaras, mas é uma vida cheia da presença do Senhor. Porque foi isso que Sansão fez. Sansão se acostumou tanto com a presença, ele se acostumou tanto, ele achava que ele era o cara. E muitas vezes nós achamos, porque nós passamos 24 horas por dia orando, nós somos as mulheres cheias do Espírito Santo. Mas as nossas atitudes é de fofoqueira, de maledicência, de sensualidade, de se prostituir muitas vezes, e a prostituição não está só relacionada às vestes ou se atirar a homens, mas muitas vezes nós nos prostituímos negociando o nosso tempo com Deus, perdendo o nosso tempo de intimidade com Deus para estar flertando com o pecado, muitas vezes nas redes sociais, cuidando da vida das pessoas, fofocando. Quem te instituiu o juiz da vida de alguém? Alguém te instituiu o juiz de alguém? Porque Deus não me instituiu. Glória a Deus por isso, porque esse peso eu não quero ter. Eu quero saber daquilo que eu preciso apresentar ao meu Deus. Eu preciso apresentar vestes brancas, vestes claras, tão claras como a neve. Esse é o propósito de uma mulher cheia do Espírito Santo. Paulo diz: sedes meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E eu não tenho medo nenhum. E também não me sinto arrogante em dizer: seja minhas imitadoras, porque eu sou imitadora de Cristo. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que eu pago diante do Senhor, pela vida de cada uma de vocês, e pela vida de cada mulher aqui de Novo Horizonte. Porque eu não sou pastora apenas dessa igreja, eu sou pastora da cidade de Novo Horizonte. Porque quando eu vejo uma mulher perdida lá fora, eu choro e clamo ao Senhor: Senhor, visita essa vida. Senhor, tira essa vida, tira ela do pecado, que ela venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque o propósito não é encher a igreja, o propósito é encher o céu, é povoar o céu, é declarar para os quatro cantos dessa terra: o reino de Deus chegou neste lugar, através da vida de uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu e você temos uma missão, e se eu e você não nos colocarmos diante da presença do Senhor, nós vamos frustrar os planos de Deus, e Deus não se deixa zombar. Nós precisamos nos posicionar como mulheres cheias do Espírito Santo, para fazer a boa e perfeita obra do Senhor, amém? E nisso Sansão começou a flertar com o pecado. O seu comportamento foi bizarro perante o Senhor. E foi quando ele conheceu Dalila. Coloca para mim Juízes 16. Fazendo favor. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Ainda não tinha sido Dalila. Nós começamos a ver o quê? Um passo a passo de uma pessoa que perde o temor. E acha que, porque ele foi designado a isso, ele acha que não vai vir consequências sobre a vida dele. Mas, na verdade, toda ação, toda atitude tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E toda atitude vai ter uma consequência.
E nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos entender que tudo que nós fizermos, nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. E Sansão foi lá e se deitou com a prostituta. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui, então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele. À porta da cidade, não se moveram a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, nós o mataremos. É interessante que lá em Juízes 14, ele queria conhecer uma mulher, vocês lembram? Depois eu peço para que vocês leiam com mais calma, porque o tempo é uma leitura muito extensa. Mas, chegando lá, ele começou a fazer enigmas com os moços que estavam lá. Volta para mim no versículo 14, no capítulo 14, fazendo favor. Juízes 14, versículo 6, versículo 7. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Próximo. Passando algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. E quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas. Próximo. Próximo. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: vou propor um enigma. Ele começou a brincar com o pecado que ele tinha cometido. Ele começou a fazer piadinha com o pecado que ele havia cometido. E quero que vocês decifrem e descubram, nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Próximo. Mas, se não conseguirdes decifrá-los, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: propõe o teu enigma, nós os ouviremos. Então ele disse: do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. Do que Sansão estava falando? Ele estava falando do cadáver do leão. Ele estava falando justamente do cadáver do leão. Ele começou a brincar com coisa séria. Ele foi tão astuto que ele começou ali, E os meninos ficaram revoltados. Na minha tradução diz que são os moços. E os rapazes ficaram alvoroçados. Eles queriam saber. O que eles fizeram? Ameaçaram a moça, falando que se ela não contasse, eles iriam pegar os pais dela e toda a família. Então o que a moça fez? Sansão, conta para mim, morzão. Conta para mim, lindinho. Tem uma coisa que mulher sabe fazer, é ser persuasiva, né? Sabe ou não sabe? Eu sou mulher. Sabe ou não sabe? Não mente. Sabe, quando ela quer convencer, ela convence. Não convence? Então, e aí ela convenceu ele, e ele foi lá e deu com a língua nos dentes. O que aconteceu? Ela foi lá e contou para os rapazes. Então, assim, gente, ele começou a flertar com Satanás, e Satanás, ele não fica quietinho na dele. Ele ajuda você a fazer, mas ele não vai te ajudar a esconder. Ele foi pegando o que ele tinha mais fraqueza. E qual que era a fraqueza de Sansão? Primeiro, eu vejo aqui uma pessoa orgulhosa, porque estava se achando muito, né? Então, ele estava se achando muito diante da situação real da vida dele, desde o início. Outra coisa que eu vejo em Sansão, qual que era a fraqueza dele? Mulher. Primeiro ele queria ela, depois a prostituta, depois a Dalila. E qual foi a queda de Sansão? Foi através de quem? De uma mulher. Porque ele revelou qual que era a fraqueza dele, que era se ele cortasse, se você for ler, você for estudar, você vai ver que se ele cortasse o cabelo dele, ele perderia as forças dele. E ele foi, com muito custo, ela foi daquele jeitinho dela e conseguiu cavucar e encontrar qual que era a fraqueza de Sansão. Mas Sansão está no Velho Testamento, mas o Deus que nos ensinou, nos mostrou que com ele não se brinca através da vida de Sansão,
é o mesmo Deus que fala hoje, que falou no Novo Testamento, na época de Cristo, dos apóstolos, e também é o mesmo Deus que fala hoje, conosco. Amém? Então, meninas, às vezes vocês podem pensar, nossa, no culto de mulheres, terça-feira, uma palavra pesada dessa, não é pesada, é uma palavra de direcionamento. Porque Deus, Ele não se deixa zombar. E eu, como uma mãe que eu sou de vocês, apesar de ser jovem para algumas, eu não quero que vocês caiam nas mesmas fraquezas, nas mesmas tentações, nos mesmos delitos. Eu preciso instruir vocês que com a presença de Deus não há negociação. Não negocie o inegociável. Não tem como nós negociarmos a presença de Deus. Não flerte com Satanás. E se você acabar de ler o capítulo 16, até o final, você vai ver qual foi o fim de Sansão. Foi trágico. Ele morreu, ele ficou cego, furaram os 2 olhos dele. Deixaram ele cego. Virou o bobo da corte para os filisteus. Foi preso. Só que no último momento de vida, ele clamou ao Senhor e ele falou, mesmo que eu tenha que morrer, Senhor, me devolva a minha força. E ele morreu, mas ele cumpriu o propósito. Precisava ter sido desse jeito? Não. Tem sequelas, tem marcas, tem cicatrizes que nós não precisamos ter. Nós não precisamos levar para a nossa vida. Porque se a Bíblia se ensina ou não, pega ela como manual da tua vida. Pega ela, ó. Tem umas, né? Deixa eu fazer a ilustração que eu fiz lá em Rio Preto. Que é a mesma palavra que eu ministrei em Rio Preto. Tem umas que é grande, grossona, igual a minha. Tem umas que são mais fininha. Tem umas que tem a minha foto. Tem outras que não. Brincadeira, essa daqui foi porque a Ida mandou personalizar para mim. Mas, cada uma, seja ela grossa, seja ela fina, é a palavra de Deus. É o que contém vida, é o que contém salvação, é o que contém transformação. E uma mulher transformada, ela foi gerada para quê? Para transformar outras mulheres, para transformar outros lares. E eu e você precisamos ter essa consciência, ter essa concepção. Quantas de nós estamos negligenciando a presença do Senhor? Quando a presença vem, ela chega de forma estrondosa. Se você for ler lá em Atos, quando Pedro está lá, né, os discípulos estão todos lá buscando o Senhor, e aí vem aquele vento impetuoso no dia de Pentecoste, e eles ficam todos chapados da presença do Senhor. O que acontece? O Espírito Santo se manifesta, ele faz aquele barulho estrondoso, mas quando a presença de Deus sai, ela sai sorrateiramente, ela sai, ó, que você nem percebe. Então, nós precisamos o quê? Preservar, buscar, almejar essa presença, pedir para que o Senhor venha diante de nós, se manifestar, almejar, valorizar. Sem a presença nós nada somos, e nós precisamos ter a certeza, nos validar em Cristo Jesus, que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Nós precisamos, quem nos valida? A própria palavra do Senhor. Por isso que eu preciso estar tão encharcada do conhecer o Senhor, que nada vai me afastar do Senhor. Momentos difíceis, todas nós vamos passar. Momentos de adversidades, todas nós vamos passar. No mundo, a palavra do Senhor diz, na palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também vamos vencer, com aflições ou sem aflições. O Senhor nos dá esse respaldo, a palavra dele nos dá esse respaldo. Então, se apodere dessa palavra. Seja empoderada dessa palavra, porque é através dessa palavra que você vai ter vida, e vida com abundância, porque o Senhor diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para trazer vida e vida com abundância, e é essa vida que nós precisamos almejar todo santo dia, estar cheias e encharcadas da presença do Senhor, porque é ela que vai nos dar a salvação. Ela que nos dá a certeza da salvação. Cristo veio, derramou seu sangue por mim e por você. Isso nos valida.
a vida eterna, a partir do momento que eu aceito como meu único e suficiente Salvador, amém? Mas a palavra de Deus vai me validar das promessas que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. É através da presença do Senhor que nos tornamos pessoas melhores, pessoas transformadas.